Todos podem aprender a ler e a escrever. Cada um de nós tem muitas memórias guardadas. Elas formam a história de cada um e servem de base para pensar e planejar o futuro. Na vida, tudo o que se faz envolve a memória. Memória. As memórias são formadas e guardadas em nosso cérebro. Existem vários tipos de memória. Nós vamos falar aqui de dois tipos, a memória de curta duração e a memória de longa duração. Para que se formem memórias, é necessário que a pessoa preste atenção. Na escola, o professor depende da atenção dos alunos para que os conhecimentos que ele ensina se transformem em memórias de longa duração. Só assim os alunos se apropriarão dos conhecimentos escolares. Brincando, a criança cria novas memórias. Na brincadeira, ela faz sequências de movimentos coreografados e guarda estas sequências na memória. Quando brincar novamente, ela vai evocar, vai trazer de volta essas sequências que têm grande permanência no cérebro. Com as brincadeiras, a criança aprende a planejar, antecipar, ouvir, argumentar, tomar decisões. Forma, assim, estruturas que utilizará mais tarde em sua vida para planejar e que serão importantes para aprender os conhecimentos escolares. No momento em que está brincando com o jogo da memória, a criança usa a memória de curta duração. A memória de curta duração permanece pouco tempo no nosso cérebro. Ela possibilita pensar, planejar e executar uma ação. Vamos tomar o jogo da memória como exemplo. Aqui, a criança trabalha com imagens situadas no espaço. Como em cada partida a distribuição das peças do jogo e a posição das imagens fica diferente, a criança fará a cada partida um esforço para guardar a posição das peças. Ao terminar o jogo, essa rede de relações entre as peças desaparece, pois não tem mais utilidade. Portanto, durante uma partida de jogo da memória, a criança utiliza a memória de curta duração. Mas para jogar outras partidas do jogo, a criança utiliza a memória de longa duração para guardar o passo a passo. Essas duas. Ganhou. Assim, toda vez que a criança brinca, ela busca na memória de longa duração quais são as regras da brincadeira, como se faz, como é a sequência. Babalu, Estados Unidos, rebola o seu vestido. Pra frente, pra trás, rebola um pouco mais. Pisa um chiclete, dá uma moradinha e me está dançando a galinha, yes! As memórias de longa duração têm permanência no cérebro, ficam guardadas e podem ser evocadas. Vamos ver como isso acontece em outra brincadeira. Para jogar forca, as crianças usam vários conceitos sobre a escrita já formados e guardados na memória de longa duração. Elas lidam continuamente com as imagens das letras, com os padrões de sílabas e com o valor posicional das sílabas na palavra. Tem assim os conceitos de palavra, de sílaba e de letra em sua memória. Com esses conceitos, elas podem analisar as letras e as lacunas na palavra e buscar as letras que formarão as sílabas. Esse jogo depende da memória de longa duração e exercita a memória para a aprendizagem de componentes básicos da alfabetização. É uma atividade que contribui para que a criança forme memórias de longa duração dos componentes básicos da leitura e da escrita. Então, para aprender, a criança precisa mobilizar a memória de curta duração e a de longa duração, pois mobilizar apenas a de curta duração não é suficiente. Mas como o professor vai levar a criança a formar essas memórias de longa duração? As aprendizagens escolares dependem da formação de memórias de longa duração.
Essas memórias dependem da realização de atividades específicas, são as chamadas atividades de estudo. É preciso que essas atividades sejam ensinadas para a criança desde o início do ensino fundamental, porque são atividades que não se formam espontaneamente. Toda criança depende delas para se apropriar dos conhecimentos escolares. Registrar é uma atividade de estudo. Para anotar, o aluno precisa observar e decidir o que vai registrar. Com isso, ele foca sua atenção e se concentra. Atenção e concentração são condições necessárias para formar novas memórias. O registro tanto ajuda a formar memórias, como é útil para evocá-las posteriormente. À medida que a criança exercita a atividade de registrar, ela aprende como fazer, e o ato de registrar se torna uma memória. Quando a professora novamente pedir uma atividade de registro, a criança já vai conhecer a metodologia. Ela saberá o procedimento a ser feito. Registrar passa a ser uma memória que fica disponível para ser evocada e utilizada em qualquer situação escolar. Uma criança que aprende a estudar nos primeiros anos da educação fundamental aprende a planejar, a trabalhar com conhecimento e com as fontes de conhecimento. Ela terá autonomia como estudante e saberá orientar sua atenção em sala de aula. Para que se criem novas memórias, é necessário, primeiramente, atenção. Sem atenção, podem acontecer duas situações. Ou os órgãos dos sentidos não enviam imagens e informações para o cérebro para serem processadas, ou o cérebro falha em processar adequadamente o que chega em virtude da dispersão. A atenção é um comportamento que precisa ser desenvolvido na escola. Quando a criança não presta atenção, ela não forma memórias dos conhecimentos que são ensinados. Porém, quando ela presta atenção, ela tem possibilidades de se apropriar de sistemas simbólicos como a escrita e a linguagem matemática. Ela pode formar conceitos das várias áreas de conhecimento e pode também compreender quais são os procedimentos necessários para aprender o conhecimento formal. A atenção depende de 3 redes neuronais que mobilizam diferentes áreas no cérebro: estado de alerta, foco e orientação e atenção executiva, também chamada de controle de execução. No estado de alerta, a criança elimina partes das informações do contexto que chegam aos 5 sentidos. Isso possibilita à criança inibir a percepção de elementos que compõem o contexto em que ele se encontra e que são desnecessários para a aprendizagem. Assim ela pode se orientar, ou seja, o cérebro dela como que se prepara para processar as informações pertinentes ao conteúdo que está sendo ensinado. Finalmente, a atenção executiva, que integra as áreas do cérebro envolvidas no processo de prestar atenção, incluindo o sistema límbico, onde ficam as nossas emoções. É esta integração que possibilita a realização dos processos de aprendizagem. As aprendizagens escolares dependem da atenção e da formação de memórias de longa duração. Se o planejamento do professor incluir atividades que mobilizem somente a memória de curta duração, a criança usará apenas esse tipo de memória e vai esquecer rapidamente o que o professor ensinou. É por isso que a criança sabe hoje, responde em sala de aula e 2 dias depois parece que nunca viu o conteúdo. Não é somente a informação que leva à formação de memórias. A criança precisa ser ensinada e precisa praticar as atividades que permitem ao cérebro formar memórias. Muitas práticas culturais e atividades artísticas formam memórias que podem funcionar como suportes para as aprendizagens escolares. Com elas, a dimensão cultural se integra à biológica para a formação de novas memórias. Um currículo elaborado para possibilitar a formação de memórias inclui necessariamente o conteúdo, as atividades de estudo e a integração entre sistemas simbólicos das ciências e das artes. As atividades artísticas abrangem um grande número de formas de manifestação. Muitas vezes, uma produção artística consegue resumir e expressar melhor do que a fala um conceito ou uma ideia. Recorrer às artes na educação é importante. Por exemplo, uma produção cinematográfica pode servir a várias dimensões da experiência humana, formando novas memórias e evocando outras.
A experiência de assistir a um filme mobiliza conteúdos que fazem parte da memória coletiva de um povo e, ao mesmo tempo, fortalece a identidade de cada pessoa. Vinho de Rosas é um filme que narra um fato conhecido da história de nosso país, a Inconfidência Mineira, mas visto do ponto de vista das mulheres, principalmente da filha de Tiradentes. E qual a graça da pequena senhora? Dela não existe registro. Joaquina do Espírito Santo Xavier. Nome da mãe? Antônia Maria do Espírito Santo. Nome do pai? Joaquim José da Silva Xavier. Ela é a filha do alferes? A própria. Por tudo que lhe for mais sagrado, esqueça o que ouviu aqui.